Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a mensagem da cruz. E a gente sabe que a mensagem da cruz é o tema central da Bíblia, é o tema central do Evangelho. E eu quero explicar em duas partes. Primeiramente, pela parte das pessoas que não são cristãs e ainda não aceitaram Jesus, né? Não entendem essa mensagem. E, em segundo lugar, para nós que já somos cristãos e que temos que entender e viver essa mensagem. Amém? Então, vamos começar pela palavra. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E primeiramente, a mensagem da cruz era uma mensagem de salvação. Ela diz: todo aquele que nele crê terá vida eterna. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós, pela nossa natureza pecaminosa, somos inimigos de Deus. Nós queremos sempre satisfazer os nossos desejos. Queremos fazer o que nos agrada, o que agrada a nossa carne, e não o que agrada a Deus. Nós não queremos obedecer regras, nós somos naturalmente rebeldes, naturalmente guiados pelos nossos instintos, pelas nossas inclinações da carne, né? Então, nós sabemos, nós somos pecadores, nós somos separados de Deus pelo pecado. Então, a primeira mensagem da cruz é crer nele, entender o sacrifício dele, porque Jesus veio para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. O sacrifício era necessário para pagar o pecado na antiga aliança. E na nova aliança, Jesus foi o sacrifício perfeito e único, que cobriu todos os nossos pecados. E através dele, nós somos filhos de Deus, nós recebemos a adoção através de Jesus. Então, ele é o elo que nos conecta novamente a Deus. E isso é tão lindo porque, aqui em 3,16, João 3,16, que é muito conhecido, que nos lembra desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não precisava ter enviado seu filho, não precisava ter padecido, nessa terra, sofrido cada coisa que a gente sofre todo dia, que a gente às vezes pensa, não, Deus não me entende. Sim, Deus te entende, porque Jesus andou nessa terra e sofreu as mesmas tentações que nós sofremos todos os dias, sofreu as mesmas dificuldades, sofreu frio, sofreu calor, sofreu no jejum, que às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer um jejum de um dia, um jejum de uma refeição, como se fosse o maior sofrimento do mundo. Quando Jesus fez um jejum de 40 dias no deserto, então, gente, imagina que mortificação da carne foi essa, O quanto a carne dele sofreu nesse jejum. Claro, nem se compara ao sacrifício na cruz, o quanto ele sofreu, Da dor extrema, da angústia emocional que ele sofreu antes da crucificação, da dor da separação do Espírito Santo, No momento em que o Espírito deixou, quando os nossos pecados caíram sobre ele. Então, a mensagem da cruz, referente à salvação, ela é a solução, é a saída para uma vida, para uma alma que está perdida no pecado, que não tem como se conectar a Deus, que não tem como se salvar, que não tem como acessar a vida eterna, porque nossa natureza pecaminosa já nos condenou ao pecado, nós já nascemos condenados ao pecado, nascemos condenados ao inferno. Mas através de Cristo nós temos a salvação, nós encontramos a vida eterna. E não só a vida eterna, não só uma eternidade no céu, mas através de Cristo nós temos a alegria, nós temos a paz que Ele deixou para nós. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos guia no caminho de toda a verdade, que nos lembra da palavra, que nos ajuda na hora da tentação. Então, Cristo, a mensagem da cruz é salvação, é uma vida em que você não está sozinho, é uma vida que você não vai trilhar sentindo solidão, porque o Consolador está conosco todos os dias. E a mensagem da cruz
após nós aceitarmos Jesus, após nós recebemos o Consolador, após nós temos, né, a salvação e a eternidade garantida em Cristo Jesus e a remissão dos nossos pecados, a cruz começa a representar para nós renúncia e esse sofrimento que Jesus sofreu no nosso lugar. Então, como Jesus disse em Lucas, né, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Então, a partir do momento que nós recebemos a salvação através de Cristo, a mensagem da cruz para nós vira renúncia, vira morte, né? Mortificar nossa carne, morrer para nós mesmos e fazer a vontade de Deus, assim como Jesus disse, né? A comida dele e a bebida dele era fazer a vontade de Deus. E essa tem que ser a nossa vontade, tem que ser o nosso anseio e tem que ser algo que está na nossa mente em todo tempo, em todo dia que nós estamos vivendo, né? Tendo mais um dia, pela graça e pela misericórdia de Deus, de estarmos nessa terra, nós temos que lembrar, cara, hoje é o dia de fazer a vontade de Deus, né? É o dia de me alimentar e de beber da vontade de Deus, de agradar a Ele. E não tem nada melhor que compartilhar essa mensagem do que ver outras almas sendo alcançadas pela mensagem da cruz, sendo resgatadas do pecado, sendo resgatadas da condenação eterna. Imagina, gente, é uma coisa insana, né? Esses dias na aula a gente estava falando sobre isso, sobre essas almas, a urgência dessas almas que estão condenadas. Porque se você não tem a salvação através de Cristo, você está condenado. Você está fadado a não só uma vida, né? Até agora, sem Jesus, sem alegria, sem paz, sem consolo, né? Do Espírito Santo. Mas você também está condenado a uma eternidade sem Deus, a uma eternidade de sofrimento. E quando a gente leva essa mensagem e alcança o trauma, a gente está salvando uma vida, né? Está salvando uma alma. Não só uma vida aqui nessa terra, mas também uma alma na eternidade. Isso é incrível demais. E a gente tem que ter essa audiência no nosso coração, né? De compartilhar a mensagem da cruz e de levar a salvação para as pessoas, de levar Consolador, né? Para as pessoas. E quem me acompanha no Instagram sabe, né? Mas uma vez eu fiz no Instagram como é que é? Caixinha de pergunta, né? Falando, né? Todas as respostas para nossa vida estão aqui na Bíblia. E eu falei, cara, eu desafio, né? Quem quisesse ali mandar uma pergunta, me fala uma pergunta e eu vou te responder com a Bíblia. E, cara, não teve uma pergunta que eu não conseguisse responder, porque aqui tem todas as respostas, né? Tem literalmente todas as respostas para nossa vida. É um guia prático. É um guia que o Senhor em carne, né? Jesus Cristo literalmente viveu isso aqui. Ele nos ensinou literalmente na prática. Então é incrível, é maravilhoso. E o que eu quero dizer para vocês hoje, além de compartilhar essa mensagem, é dizer que nós temos que, primeiramente, viver a mensagem da cruz, viver para Cristo e compartilhar a palavra dele. E segundamente, sempre buscar conhecer, né? Conhecer mais e mais dele e falar mais e mais dele, porque essa é uma boa nova, é uma boa notícia. E nós temos esse Ministério da Reconciliação para compartilhar, para anunciar a todos os povos, até que ele venha. Amém? E eu acho que é isso. É um vídeo bem simples, foi algo que Deus tocou muito no meu coração para falar hoje. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Deus te abençoe.